Glória a Deus, estava terminando e o meu celular está muito cheio, aí cortou. Mas para encerrar aqui só alguns minutos, como eu estava falando, Paulo, ele foi, mesmo sabendo o que esperava ele ali. E ali aconteceu tudo aquilo que o profeta tinha falado para Paulo e tudo aquilo que Paulo também já sabia. Ali na chegada em Jerusalém, ele ficou 7 dias se consagrando. Só que algumas pessoas, alguns judeus, que também, muitos ali eram povo de Deus, só que era do Velho Testamento, que eles criam no que Moisés falava. Eles achavam que Jesus ainda ia vir no cavalo, né? Como ele vai vir ainda? Na nuvem de glória. Só que nessa época, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha, né, ressuscitado. Mas aquele povo, por causa da dureza e da teimosia, dureza de coração, a mente fechada, não quis entender que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido por eles, já tinha pagado um alto preço de sangue de cruz, né? E estava naquele tempo ainda de Moisés, obedecendo às leis de Moisés. Não que as leis de Moisés não era boa na época, né? E é tanto que as leis do Velho Testamento é para que hoje nós vamos ver como o Senhor fez coisas grandes e ainda faz. Como é para testificar a glória de Deus. Mas o povo queria viver na época do Velho Testamento. E ali Paulo estava mostrando para ele que não era mais assim. Mas aquele povo se revoltou porque disse que Paulo estava pecando contra Deus. E ali Paulo foi pego pelo judeu, como o profeta falou, e foi confirmado. E foi amarraram as mãos e os pés e arrastaram Paulo no meio da rua. Bateram muito nele. Mas, irmãos, fazer a obra do Senhor não é fácil, não. E olha a forma que fizeram com esse homem de Deus. E ali, quando jogaram ele para matar ele, aí um dos generais daquela época ouviu falar do tumulto que estava na rua, pegou um soldado e correu para a praça. E ali chegou e gritou e o povo parou. Ali Paulo eles vão e falam, né? Começam a falar com Paulo vai falar quem era ele, de onde é que ele era, e aqueles homens ficaram amedrontados. Por quê? Porque naquela época não se poderia bater numa pessoa que fosse de um romano, ou entendeu? E aí quando Paulo fala que ele era romano de nascença e tal, aqueles homens ficam assustados, né? E ali Paulo pede a eles para falar com aquele povo. Amados, e Paulo começa a falar com aquele povo, e uns falavam que era para matar ele, para matar o Paulo, enfim, aquele homem deu a vida dele pela obra do Senhor. Quantos de nós hoje, no dia de hoje, temos coragem de dar a nossa vida pela obra de Deus? Às vezes você faz tanto a obra do Senhor, né? E às vezes faz tão pouco. Às vezes o Senhor fala para você fazer algo, você tem medo, mas Paulo não era como nós. Paulo era um homem de Deus que não temia aos homens, temia somente ao Espírito Santo de Deus. Temia somente aquele que o chamou, que foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. E Paulo vai dizer para aquele povo que antes ele era como eles. Eles não conseguiam ver como ele via, mas ele via como aquele povo. Que até estava ali quando Estevão foi morto, que ele até foi também uma das pessoas que fez com que Estevão fosse morto. Amado, nós precisamos abrir a nossa mente. Precisamos buscar a face de Deus quando nós podemos achar. Porque em breve nós vamos tentar e não vamos mais encontrar. Nós não podemos ficar em redes sociais profetizando. É boa a profecia? Claro que é. Foi o próprio Deus que deixou para nós. Mas nós precisamos buscar sabedoria dentro da palavra. Porque a palavra de Deus é a maior profecia. Muitas vezes a gente manda um vídeo, as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque não está falando em profecia. Não está falando que Deus mandou te dar um carro, não está falando que Deus mandou te dar uma